Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje de matemática, tá? Que é a equação da reta. Então, a gente vai estudar a equação da reta de uma função afim. Nós já aprendemos na aula passada aí o que é uma função afim, e agora vamos estudar a equação da reta dessa função afim. Então, primeiramente, esse estudo da equação da reta ele é muito importante dentro da área da matemática que nós chamamos de geometria analítica, tá? E aí, essa geometria analítica ela vai analisar os elementos geométricos dessas equações. No caso da função afim, nós aprendemos que uma função afim ela é formada, né, por A e B. Ou seja, A vai ser aquele elemento que vai estar acompanhado da letra X e B vai ser aquele elemento que é o número sozinho, tá? Sempre uma equação da reta de uma função afim num gráfico vai ser uma reta, tá? Bom, para que a gente possa calcular a equação da reta de qualquer função afim, nós precisamos primeiro conhecer uma coisa chamada coeficiente angular, que ele é representado por essa letra M aqui. E como é que eu obtenho o coeficiente angular? Eu vou obter esse coeficiente angular usando os pares ordenados. Nós já vimos também, já estudamos o que é um par ordenado naquela aula de plano cartesiano. E aí, para eu obter esse m, que é o meu coeficiente angular, eu vou precisar dos pares ordenados que vão estar formando essa reta, tá? No caso aqui está representado por y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Essa é a fórmula que nos permite encontrar o coeficiente angular. Bom, e para que eu possa montar isso aqui na equação da reta, a equação da reta é dessa forma. Y igual y1 mais m, esse m vocês já sabem o que é, tá? É esse coeficiente angular, dentro do parênteses x menos x1. Então nós vamos utilizar as informações cartesianas, dos planos cartesianos, das coordenadas, para encontrar a equação da reta, tá? A gente vai descobrir a equação da reta que vai ser uma função afim quando a gente descobrir ela. Então vamos para um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Olha só, determine a equação da reta que passa pelos pontos A, aí eu tenho o ponto A 2 e menos 2, e B 1 e 1. Bom, gente, o ponto A nós vamos considerar como o primeiro ponto, tá? E o ponto B como o segundo ponto. Se eu estou considerando o ponto A como o primeiro ponto, vamos lembrar, uma coordenada, né, cartesiana, ela é formada por duas letras, x e y. Quando a gente coloca isso aqui no gráfico, né, a gente vai ligar um valor que vai do x para um valor que vai do y. Como esse aqui é o meu primeiro ponto, eu vou chamar esse de x1 e aqui de y1. E como o meu B é meu segundo ponto, vai ser a mesma coisa, x e y. Só que aqui eu vou chamar meu x2 e aqui meu y2. Vocês entenderam? Porque aqui eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. Sempre vai ser dois pontos. O ponto A vai ser os elementos de x1 e y1, sempre nessa ordem, tá? X primeiro, y depois. E o ponto B vai ser x2 e y2. Agora nós vamos usar essa informação para calcular o coeficiente angular e depois descobrir a equação da reta. Então vamos lá. Primeiro, para calcular o coeficiente angular, eu vou usar a seguinte fórmula. M, que é o coeficiente angular, é igual a y2 menos y1. Quem é o nosso y2 aqui? É 1. Menos, quem é o nosso y1? É menos 2. Então, nós vamos substituir isso aqui por esses valores. Aqui embaixo a mesma coisa. x2, nosso x2, olha só, o x2 é aqui, é 1. Menos o nosso x1, que é 2. Então, vamos substituir isso aqui nessa fórmula agora. Olha como é que fica. y2 é 1. Então, você coloca 1. Y é 1 é menos 2. Só que olha só, eu tenho menos aqui da fórmula e menos do menos 2. Então, menos com menos vira mais. Então, por isso fica positivo aqui no meio. E aí eu coloco o número 2. Na parte de baixo, x2. Nosso x2 vale 1. Então, tu coloca 1 menos, tá? O nosso x1 vale quanto? Vale 2. Então, menos 2. E agora eu vou resolver isso na parte de cima e na parte de baixo. Se der para dividir, eu vou dividir para eu encontrar o meu coeficiente angular. Então vamos lá. Eu vou somar aqui na parte de cima, ó. 1 mais 2 vai dar 3. E aqui embaixo eu tenho 1 e devo 2. Vou ficar devendo ainda 1, tá? E agora é só dividir. 3 por menos 1. Mais por menos eu sei que vai dar menos. E 3 dividido por 1 vai dar 3. Então o nosso coeficiente angular aqui ele vale menos 3. O nosso m, que é o coeficiente angular, vale menos 3.
Agora eu vou chegar aqui na equação da reta, tá? Que é essa. Eu vou descobrir, na verdade, essa é a fórmula da equação da reta. Eu vou descobrir qual é a equação da reta para esses dois pontos aqui. E agora eu vou usar as informações. Olha só, esse y e esse x aqui sempre vão ser repetidos. Então você vai repetir y igual. Quem é o nosso y1? Vamos voltar aqui no ponto. O nosso y1 é menos 2. Então tu vai colocar menos 2. Aí eu vou ter mais o m. O nosso m deu quanto? Deu menos 3. E esse mais com esse menos aqui, do menos 3, vai dar menos. Então, tu coloca menos 3, abre o parêntese. Esse x aqui é repetido, menos, quem é o nosso x1? O nosso x1 é 2, então tu vai colocar menos 2. E agora eu vou resolver essa conta aqui. Então, eu vou repetir esse menos 2, e esse menos 3 que está aqui, ele vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 2. Então, eu vou repetir, y igual a menos 2, menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Menos aqui com menos daqui dá mais. 3 vezes 2 é 6. Então agora eu vou ver quem dá para eu juntar. Como só tem esse 3x aqui, esse menos 3x, não tem mais ninguém para fazer com ele, não tem nenhum outro x, eu vou repetir ele. Vai ficar y igual a menos 3x e vou fazer a conta com esses valores que estão aqui, ó. Menos 2 e mais 6. Isso quer dizer o quê? Que eu devo R$2 para alguém, tá? E tenho 6 para pagar. Vai me sobrar quanto? 4, por isso que é positivo. E aqui a gente encontrou a nossa equação da reta, tá? A nossa equação da reta é y, que é igual a menos 3x mais 4. Vamos para um segundo exemplo aqui com um gráfico agora. Olha só, determine a equação da reta baseada no gráfico abaixo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um gráfico onde a gente encontra, né, os valores aqui do ponto A e do ponto B. Então, eu tenho as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. Lembrando que é o que eu preciso para poder encontrar a equação da reta. Então, as coordenadas do ponto A aqui, se eu for olhar esse ponto A, ele é formado pelo 2 do x com 1 do y. E o nosso ponto B aqui, ele é formado por 4 do x e menos 1 do y. Então aqui eu tenho as coordenadas. E aqui eu já tenho a reta, olha só. A reta passa pelos dois pontos. O que eu preciso determinar é a equação. Qual é a fórmula que me dá essa reta aqui. Então, de novo, os pontos A que eu tenho aqui, o ponto A, 2 e 1. Ponto B, 4 e menos 1. Agora eu vou usar esses valores igual o exemplo passado. A única diferença é que aqui tem o gráfico para a gente ver na prática essa reta. Então eu preciso encontrar primeiro o coeficiente angular e depois a equação da reta. Coeficiente angular, você já sabe, é aquela mesma fórmula. M, que é igual a y2 menos y1. x2 menos x1. Então eu vou olhar, na mesma forma do exemplo passado, eu tenho aqui o meu x e eu tenho o meu y, tá? Eu tenho o x e tenho o y. Aqui no ponto B nós temos a mesma coisa, tem um valor para x e um valor para y, sendo que aqui o ponto A é o nosso primeiro ponto, é x1, y1. O nosso ponto B aqui é x2, y2. Então, vou usar agora essas informações para encontrar o coeficiente angular. Então, primeiro aqui, y2. Nosso y2 vale menos 1. Então, eu vou colocar, né, menos 1 menos o y1. O y1 vale 1, então fica menos 1, menos 1. x2, nosso x2 aqui, olha só, vale 4. 4 menos nosso x1, que vale 2. Então, eu tenho a seguinte fórmula para resolver. Em cima, eu tenho menos 1 e menos 1. Se eu juntar menos 1 com menos 1, eu junto a dívida, né? Dá menos 2 na parte de cima. E aqui embaixo, se eu faço 4 menos 2, dá 2 positivo. E agora, eu vou só dividir menos 2 por 2. Menos por mais vai dar menos e 2 por 2 vai dar 1. Então, o nosso m, que é o nosso coeficiente angular, vai dar menos 1. Agora eu vou usar a equação, né, a fórmula que permite calcular a equação da reta para encontrar a equação da reta. Y, que é igual a y1 mais m, x menos x1. Y e x, esse y aqui e esse x, vocês sabem que vão ser repetidos sempre. Então vai ficar y igual. O nosso y1 vale quanto? Eu vou olhar aqui no meu par ordenado. Vale 1. 1 menos. O nosso m vale quanto? O nosso m aqui, ele vale menos 1. Olha só. Aí o que é que acontece?
Menos aqui do menos 1, com esse mais que tem aqui, menos com mais dá menos. Então fica menos 1, abre o parêntese, repete o x. O nosso x1 vale quanto? Vale 2. E da mesma forma a gente tem que resolver. Olha só, esse menos 1 aqui vai multiplicar por x e por 2. Então eu vou ter y, que é igual, esse 1 aqui repete, menos 1 vezes x dá menos x. Menos por menos vai dar mais, 1 vezes 2 vai dar 2. E agora eu posso fazer o quê? Não, como não tem nenhum outro x, eu vou repetir. Eu vou repetir, vai ser y igual menos x. E aqui eu tenho 1 positivo e 2 positivo. Ou seja, 2 mais 1, que vai dar 3. Então aqui nós temos a nossa equação da reta. Nossa equação da reta aqui é menos x mais 3, tá? Nós encontramos a equação da reta baseada em dois pontos, duas coordenadas cartesianas, tá? E aqui nós observamos também essa equação da reta na prática no gráfico.